Agora sim. Olá, queridos, graça e paz, aleluia, buenas noches, que Deus siga bendizendo suas vidas, aleluia. Nós estamos crescendo, avançando no conhecimento de Deus em nossa vida, a ouvir a mensagem de fé, vamos crescendo cada vez mais, amém? Bueno, quero agradecer a todos que vão participar deste culto. E a todos que já estão, que vão chegar, que o Senhor lhes siga bendicendo suas vidas. E vamos ter um culto de bendição. Mas sempre gostamos de orar antes de começar a reunião. Então vamos orar, amém? Aleluia. Padre, nós te damos graça por esta honor, esta honra de podermos estarmos em tu presença. Tu palavra nos diz que aonde estiver duas ou mais pessoas reunidas em tu nome, tu se hace presente em meio de nós. Damos graças por tu presença e tua unção, que nos ensina todas as coisas e nos capacita a ser tu vontade nesta terra. Damos graças por cada irmão, oyentes que estão escutando essa mensagem, por aqueles que também vão escutar. Em nome de Jesus, nós declaramos a tua paz, que sobrepassa todo entendimento humano sobre ele. E cremos, Padre, que tu estás sendo grandes coisas neste mundo, através de ministros que têm a unção e a ensinança de tua palavra nesses dias. Damos graças pela ensinança da fé, que você nos ensinou, Senhor, e nos mostra para indicar o caminho por o qual nós devemos trilhar. Damos graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos ensinando sobre confissão de fé, declarando a palavra de Deus, colocando ela dentro do nosso coração e falando com ela em nossa boca. Mas nós vamos ler um texto de la hija de Jairo e da mulher que tocou o manto de Jesus, que encontramos no livro de São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 18. E vamos ver o que ha sucedido, lo que ela dijo y lo que ha sucedido, ¿cierto? Versículo 18, perdón. 9, Mateus 9, versículo 18. Dice, mientras les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postó ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. E disse ele, vamos ler de novo, ven, dijo ele, certo? Acaba de morrer, mas ven e põe tu mano e ela vivirá. A confissão de fé, certo? Ela declarou, ela falou, ou ele falou o que ele creia. Ela estava morta, mas ele disse, mas vem, põe tu mano e minha hija que vivirá. Lemos, ele disse, versículo 19, se levantou Jesus e lhe seguiu com seus discípulos. E aqui uma mulher enferma de flujo de sangue, desde hacía 12 anos, se lhe acercou por detrás e tocou o borde de su manto. Versículo 21. Porque decía dentro de si, si tocare solamente su mano, su manto, serei salva. Mira, outra confissão de fé. Vamos lá? Si tocare solamente su manto, serei salva. Ou serei sanada. Salvação, sanidade estão incluídos nesta palavra. Salvação, sanidade está incluído também nesta palavra salvo. Amém? Por quê? Dice, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. E a mulher foi salva desde aquela hora. Certo?
Seguindo la lectura, dice: a entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, le dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella ciudad o aquella tierra. La confesión del padre para con su hija, el versículo 18, él dice: pon tu mano, ven y pon tu mano, y ella vivirá. Los que estaban allí no lo creyeron, pero porque él había declarado a confissão de fé, certo? Você tem que declarar antes e começar a ver os resultados daquilo que você está declarando. Amém? Se eu tocaré, disse a mulher de flujo de sangue, se eu tocaré su manto, eu serei salva. Ou em outras palavras, serei livre, ou liberada, ou sanada. Amém? Aleluia. Então, por que é importante você começar a llenar seu coração de la palavra de Deus com fé, creyendo em lo que disse e lo que diga lhe será hecho? Pero antes tem que haver a confissão de fé e não perder essa convicção, a esta certeza, a esta segurança de lo que você está declarando. Amém? Todos não creiam. Ela estava morta, verdadeiramente, pero Jesus disse: vem e põe tu mano e ela se sanará. Jesus não somente hizo sua parte, mas ele também hizo la dele. Ela também hizo la de ella. Ela declarou o que ia acontecer antes de ver os resultados. Isso se chama fé. Amém? A fé chama as coisas que não são como se já fosse. Aí disse: mas isso foi Deus. Isso é nós também. Porque Jesus disse: qualquer que dijere, creyendo sem dudar em lo que disse, lo que diga lhe será hecho. Amém? Então, necessitamos aprender esse tipo de confissão de fé antes de ver os resultados. Você tem que se ver por la fé sano. Você tem que ver por la fé sano. E só você pode fazer isso. Nada mais. Mas se você vai para uma fila ou para pedir oração com dúvida ou incredulidade, esteja seguro que você não vai poder receber a coisa de Deus. Porque é por la fé. Não é por incredulidade ou com dúvida. Se não vai dudar de lo que Deus está fazendo, lo que Deus vai a dizer, ou lo que Deus vai fazer, não vai obter os resultados que a palavra de Deus quer e lo que Deus quer para a sua vida. Então, é importante você tomar possessão de las promessas de Deus, porque ele sabia que Jesus estava aí. Hoje em dia Jesus ressuscitou, amados. Jesus sigue sendo o mesmo de ayer, de hoje, por los siglos de los siglos. Amém? Então, necessitamos compreender a palavra. A fé vem por ouvir e escutar sempre e seguir ouvindo a palavra de Deus para poder receber. Uma coisa que eu quero que você entenda. Vamos para Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim a palavra. Eu creio que todo mundo já lo conhece esse versículo, mas é bom recordar essas palavras. Diz assim: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Vou volver de novo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las haces,
lhe compararei a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a roca. Descendeu lluvia, e vieram rios, e soplaram ventos, e golpearam contra aquela casa, e não caiu porque estava fundada sobre a roca. Então isso é importante, amados, você ouvir e saber ouvir. Prestar bem a atenção em lo que Deus disse, Jesus, e começar a fazer e pôr em prática. Santiago disse algo aqui. Santiago, capítulo 1, versículo 22. No 22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores. Jesus dijo: aquele que me oye y las hace. Hay que ser um hacedor, um praticante da palavra de Deus. Você está ouvindo sobre a mensagem da fé, mas sobre aprendendo a confessar a palavra. Então você pode começar a dizer: eu sou sanado, eu sou liberado, amém? Jesus me sanou, me sana sempre, porque a sua palavra, ela funciona. Podemos dizer a confissão de fé: eu sou, eu tenho e eu posso ser. Vamos lá. Eu sou o que diz a Bíblia que eu sou. Eu tenho o que diz a Bíblia que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Posso fazer o que diz a Bíblia. Sou o que diz a Bíblia. Tenho o que diz a Bíblia. Aleluia. Nós, como cristianos de la fé em Cristo Jesus, ou por la fé em Cristo Jesus, nós temos, como sempre he dicho, a herência de las promessas de Deus que foram dadas para nossas vidas, para que seamos homens e mulheres e niños ou jovens bem-sucedidos em lo que nós empreendamos. Volvemos a Josué capítulo 1, versículo 8, diz: não cesse de falar deste livro de la lei, senão que meditarás, dizer, certo? Lo que diz, todo lo que você declara, não cessando de falar, creyendo, porque não somente falar, uma coisa é falar e outra coisa é crer. Então, há que crer e dizer com seus lábios, com sua boca, o que diz a palavra. Eu sou, eu tenho, eu posso ser. Amém? Aleluia. Deus planificou um plano de vitória para nós. Este evangelho, ou as ensinanças de Jesus Cristo, não foram para ángeles, foram para nós, os homens aqui na terra, para que seamos homens e mulheres bem-sucedidos em lo que empreendamos, com o Senhor junto, com o Senhor com nossa vida. Amém? Então, por que estamos sempre falando de confissão? Porque a palavra habla claro sobre isso. Amém? Então, este homem que tinha a hija que estava morta, recebeu, né, sua sanidade, declarando, ou seja, declarando a palavra, antes de lo sucedido, antes de lo que se manifestou. Mas ele creyó que quando Jesus pusera a mão, a hija dele se iba a ressuscitar, aunque os outros não creyessem, aunque a gente não estava creyendo,
Mas ele estava creyendo. Amém? Ele estava creyendo. E ele declarou o que ele creyó. Se Jesus pusesse na mão, seria sano. Então, quando você vai a buscar a sua sanidade, você tem que crer nessas promessas. Você, quando chegar allá, antes de dizer eu sou e serei, e a manifestação, quando aquela pessoa tocar, ou quando a oração que está hecha agora por internet, certo? Orar, receba. Amém? Aleluia. Eu vou receber. Eu não vou estar aí. Eu vou pensar, ojalá que seja assim. Não. E creer no coração, dizer com a boca, e isso vai obter o que você deseja. Amém? Aleluia. Para todos os âmbitos de sua vida. Não somente na área de sanidade. Mas como estamos falando de sanidade, é necessário que o povo entenda. E outra coisa é você tem que entender que Deus sana. Que é sua vontade sanar. Se você não está pensando que foi somente para a sanidade, para aquela época, então você está com o pensamento atrasado. Há que volver à palavra de Deus e pensar como Jesus disse. Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Projeto, o plano de Deus para a vida de nós, ao enviar Jesus Cristo, foi para que nós não tenhamos mais que viver uma vida de enfermidade. Porque Deus enviou a sua palavra para sanar, certo? Para sanar primeiro. Aonde? Aqui na terra, porque na terra tem enfermidades. O mundo está cheio de problemas. Mas Deus enviou a sua palavra, certo? E nos sanou. E nos liberou de toda a nossa ruína. Então sempre foi assim com o Senhor. O Senhor declarou antes, né? Ele ensinou em Gênesis que Deus declarou, quando estava sendo o céu da terra, ele declarou com sua boca. Ele chamou a existência das coisas que não são como se já fosse. Aleluia. Glória a Deus. Então, os exemplos de grandes homens de fé, como Abraão, eles declaravam antes de suceder a situação, antes de ver. Eles começavam a declarar. Já eu visto muitos pastor Bud, quando tinham pedra nos riões, ele reía. Porque ele, mesmo tendo dolores, mas ele reía. Ele não riu depois, ele reía antes. Isso chama-se fé. Você vê os resultados e começa a reír de sua vitória, gozar-se de sua vitória. Amém? Aleluia. Tem que ser perseverante naquilo. Não? Deus disse para mim. E basar o conhecimento da palavra, não qualquer conhecimento. Não? Porque muitos conhecimentos, ou sabe alguma coisa, mas eu estou falando de conhecimento basado na palavra de Deus. Em las promessas de Deus. Você la toma, você la declara, e assim é. Porque aquele homem viu que Jesus estava sanando, então se ele creyó que Jesus também põe a mão sobre a sua filha, que ela estava morta, ele ia ressuscitar. Amém? Aleluia. Jesus declarou a palavra antes de acontecer aquilo. Né? Antes de começar seu ministério, ele começou quando leu o profeta Isaías. Certo? Quando Jesus, lendo o profeta Isaías, que disse ele? Depois se sentou e disse: hoje se ha cumprido a escritura. Hoje mesmo se ha cumprido a escritura. E não havia nenhum sanado. Mas ele declarou o que estava escrito. É grande exemplo para nós outros, amados. O que está escrito, as promessas de Deus, é para mim e para ti. Temos que chamar antes, não depois. Você declara depois que estou sanado agora porque vi. Isso é a fé de Tomás. A fé de Tomás tinha que ver Jesus, tocar, certo? Para crer. Mas a fé de Abraão, a fé de Deus, é chamar a existência das coisas que não são como se fossem. Esta é a fé de Deus. Então, quando nós aprendemos a esse tipo de fé, e lá temos.
Porque quando recebemos a Jesus, a palavra diz que quando você ouve a respeito de Jesus e confessa com sua boca e crê no coração que Deus o levantou dos mortos, será salvo. Você é salvo por la fé, a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a palavra de salvação. Amém? Aleluia. A declarar o que diz a Bíblia. Então, a Bíblia, ela funciona para quem crê. Quem crê, disse Jesus, verás a glória de Deus. E disse a palavra, todo é possível para aquele que crê. Não disse para incrédulo, disse para aquele que crê. Se você crê, você vai ver resultados. Se você não crê ou duda daquilo que Deus disse, não vai ver dúvidas em sua vida. Vai ver incredulidade manifestada em sua vida. Mas quem crê, habla. Né? Que disse Pablo em 1 Coríntios 14, capítulo 4, versículo 13. Vamos aí. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Não, perdão, isso não. 13? No capítulo 4, disse. Não é isso. Então é segunda. É 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, dice: Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Cuando yo creo, yo voy a hablar. Que dice que el caballero de su hija estaba muerta, ¿sí? Mas dice, ven, ponga su mano y mi hija se salvará o vivirá. Que dice que la mulher de flujo de frango, de flujo de sangre, dijo, si yo tocare en su manto, yo seré salva ou serei sana. Jesus dijo, tem fé, hija, ou tem bom ânimo, hija, tu fé te ha salvado, tu fé te ha liberado, tu fé te ha sanado. Tener fé em las promessas de Deus, em suas palavras, né? Aí diz, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Eles estava escrito sobre isso, certo? Dice, o mesmo espírito de fé, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros também creemos, por lo cual também hablamos. Tem que ter esse espírito de fé, essa convicção, essa certeza. Diz que isso vai suceder o que nós estamos declarando com as promessas de Deus. Estou falando das promessas de Deus. Não estou falando qualquer palavra. Estou falando das promessas que vai funcionar em nossa vida. Creí por lo qual é a vontade de Deus para minha vida é sanar. Então, se Deus disse que vim a sanar-me, então eu sou sano. Então, se toma a promessa. Por exemplo, sobre 1 Pedro 2:24, que para mim é sido rema. Por la llaga de Jesus, he sido sanado. Porque ele já levou sobre si no madeiro todas as minhas dolores, todas as minhas enfermidades, por a sua llaga, estou declarando, crendo, declarando, estou sano. E começar a ver-se sanado. Amém? Aleluia. O padre, quando declarou, ele viu sua hija levantando-se, viva. Não viu sua hija morta. Então aqui, meditar nestas coisas. Há que confiar nessas palavras e começar a viver essa vida que Deus prometeu para todos nós. Ele justo por la fé vivirá. A vida de fé é uma vida de vitória, não é uma vida de derrota, é uma vida de vitória. Nós cremos na vitória de Deus em nossa vida. Tenham bom ânimo. Eu he vencido ao mundo.
e vencido ao mundo, disse o Senhor. Amém? E eis a vitória que vence ao mundo. Quem? Nossa fé. Que tipo de fé? A fé de Deus que está em nosso coração ao ouvir a palavra dele. Amém? Recebe a palavra, creia nisso e começa a actuar. Né? Não somente ouvir, não seja somente ouvinte, não somente escute, mas creia. Desde que a palavra descenda para o seu coração. E quando ela sair daqui, vai sair com fé. Amém? Aleluia. Saca esses maus pensamentos de tua mente. Amém? Eu creio. Eu ando em amor. Eu ando em vitória. Eu sou próspero. Eu sou sanado. Começa a dizer a palavra, crendo no que está sendo dito, baseado nas promessas de Deus. O que está basado nas promessas de Deus. Eu vou repetir de novo. Deus não é o autor de las enfermedades. Ele é o autor de la vida. Eu he venido para que tenham vida e para que tenham vida e abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. A vida. A vida de quem? A vida de Deus. A vida abundante que Ele preparou para cada um de nós outros. Uma vida llena de paz, de justiça, de gozo e de alegria no Espírito. Então, hay que creer neste Evangelho, hay que manifestar este Evangelho, amém? Jesus nos mandou predicar esse Evangelho a todos aqueles que creem. Né? Quem crê vai receber, quem não crê vai viver uma vida sem ver a vitória, amém? É necessário crer e é necessário perseverar naquilo. É que ser constante, perseverante em aquilo que Deus disse. Amém? Somos mais que vencedores, não porque alguém me ha dito, senão porque a Bíblia diz. Amém? A Bíblia diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Estou em Cristo, não porque o homem diz que estou em Cristo, senão que Deus me ha hecho. Jesus vive em mim, o Espírito de Deus vive dentro de mim. E eu vivo para reinar em vitória. Em vitória. Sou próspero em Deus, sou sano em Cristo Jesus, sou liberado em nome de Jesus de toda a maldição da lei. Cristo está em mim, Ele é a esperança da glória. Aleluia. Todo poder naquele que me fortalece. Cristo me fortalece, então eu posso todas as coisas em aquele que me fortalece. Comece a tomar as promessas de Deus e começa a colocar dentro do seu coração e começa a falar com tu boca o que diz a Bíblia. Tudo o que diz vai a obter. Né? Harás prosperar tu caminho e todo te saldrá bem. Todo te saldrá bem. Aleluia. Porque essas são as bendições do Senhor. Essas são as promessas de Deus para seus filhos, para os justos da fé. O justo vivirá por fé, não pelo que vê, é pelo que crê. Amém? Aleluia. Você crê, então você é um justo. Aleluia. Crê na palavra ou crê nas visões. Eu creio na visão de Deus, pero creio nas palavras de Deus, porque a palavra de Deus é nossa vitória. Fé nesta palavra vai ver resultado extraordinário de Deus. O sobrenatural de Deus estar aqui, crendo na palavra e declarando com sua boca. Assim obterá o resultado que ela disse. Amém? Seja constante, perseverante em la fé, nunca desista. A fé não desiste. Aleluia. A fé crê. E ponto final. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bueno e o diabo não serve para nada. Deus é bueno e o diabo não serve para nada. Aleluia. Pai, damos graça por tua palavra em nossa vida, chegando e alcançando a cada irmão que está aí ouvindo e aqueles que vão ouvir esta mensagem. Declaro em nome de Jesus sua vida próspera. Declaro em nome de Jesus sua vida sanada. Em nome de Jesus, olhos espirituais de entendimento abertos para entender e compreender a anchura e o poder que operaste em Cristo Jesus, que ressuscitou dentre dos mortos, traindo vitória, traindo vida e vida abundante. Em nome de Jesus, nenhuma arma forrada preparada contra nós prosperará, senão que caigam por terra em nome de Jesus. Damos graça porque somos o que tu palavra diz que somos, temos o que tu palavra disse que temos e podemos fazer o que tu palavra disse que podemos fazer. Em nome poderoso de Jesus. Amém e amém e amém.
sean bendecidos por la práctica de la palabra de Dios. Aleluya. Glória a Deus.